Olá, pessoal. Essa é a nossa aula 3, na semana 5, do conteúdo relacionado ao cultivo da batata, pimentão e pimentas. Na aula da semana passada, nós falamos sobre a cultura da batata e na aula de hoje era para nós termos falado sobre pimentão e pimentas, mas por conta da queda de energia em Goianésia, falta da internet, eu estou gravando essa aula aqui de forma assíncrona para disponibilizar para vocês possam acompanhar posteriormente, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder fazer a apresentação. Bem, então na semana 4, né, nós começamos falando sobre o cultivo da batata, falamos sobre a importância, o que é, a parte botânica, a parte de produção de mudas, né, produção de batatas para a semente, e aí nós falamos sobre a cultura da batata, finalizamos batata nessa aula da semana 4. Na aula da semana 5, então, nós temos que falar agora sobre pimentas e pimentão. Então, deixa eu colocar aqui para vocês o slide que fala sobre pimentas e pimentão. Bem, então, pimenta e pimentão. Há uma diversidade muito grande morfológica entre os frutos dessas espécies, né, de pimenta e pimentão. Na verdade, nós temos uma grande quantidade de espécies, mas apenas 5 são as mais estudadas e as mais produzidas. Então, todas as pimentas e pimentão vão estar limitadas a 5 espécies, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Às vezes, dentro da mesma espécie, nós temos algumas plantas que têm características morfológicas muito diferentes, alguns frutos, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui, às vezes de espécies diferentes, às vezes da mesma espécie. Por exemplo, eu tenho a pimenta jalapeño, essa primeira verde à esquerda. Então, é uma pimenta de tamanho médio e ela é da mesma família, né, do pimentão, por exemplo. Da mesma família da pimenta malagueta, que tem um formato diferente, ou da pimenta passarinho, que é uma pimenta pequenininha. Então, mesmo sendo da mesma família, às vezes até da mesma espécie, elas têm características morfológicas muito diferentes. E isso influencia também nos níveis de ardência, né, que a gente vai falar o que dá essa ardência para os frutos de pimenta. Bem, a pimenta, então, era da família Solanaceae, a mesma do tomate, da batata e berinjela e outras, né? É do gênero Capsicum, diferente da batata e do tomate, que é do gênero Solano, a gente tem agora o gênero Capsicum. O Capsicum, então, vão ser as pimentas e pimentão. Professor, e a pimenta do reino? A pimenta do reino é outro gênero, não tem nada a ver, a origem dela é diferente, ela é o Piper nigrum, né? Uma espécie totalmente diferente das pimentas que nós temos aqui. Como eu falei, existem mais de 40 espécies descritas de pimenta e pimentão. Entretanto, apenas 5 são as mais utilizadas economicamente e a produção é realizada dessas 5 espécies. A origem dessa planta está muito voltada à região aqui da América do Sul e América Central. Existem evidências arqueológicas que datam de 10 até 6.800 anos antes de Cristo e que era uma planta desconhecida na Europa até o século XVI. Então, os navegadores, né, levaram as pimentas daqui para a Europa a partir dessa época, né? A gente teve o descobrimento da América em 1490, e aí no século XVI começaram a levar essas plantas para a Europa e disseminar para o resto do mundo. O centro de origem primário é a região do México e região dos Andes. Ainda tem uma dúvida sobre o centro de origem primário, se é no México ou se é na região dos Andes, mas existem plantas que datam mais ou menos da mesma época nas duas regiões. A Guatemala é o centro de origem secundário, então a partir dali que a gente teve uma diversidade maior, e hoje a gente tem o México e toda a América Central como centro de diversidade. Existem espécies de pimenta em estado natural nessas regiões. E existem tipos selvagens de pimenta que vão desde o sul dos Estados Unidos até México, América Central e aqui na América do Sul. Então, é uma planta que tem naturalmente em várias regiões da América Central, do Sul e América do Norte. Bem, as 5 espécies cultivadas são essas aqui: Capsicum bacato, Capsicum frutescens, Capsicum annuum, Capsicum chinense e Capsicum pubescens. Essas 5 espécies são as principais e, por exemplo, dentro da Capsicum annuum, a gente vai ter ainda várias variedades dentro dessa mesma espécie. Então, a gente tem a pimenta jalapeño, pimenta cayenne, pimenta serrano, pasilla, aneem,
e, por exemplo, os pimentões, agronômico e o pimentão. Então, esse número aí do lado é a ardência, né? Cada pimenta vai ter um nível de ardência e a gente tem ali os pimentões e o pimentão agronômico 11 sem nenhuma ardência. Então, está zerado a sua numeração. Então, a Capsicuano tem uma diversidade, uma variabilidade muito grande, morfológica, frutos pequenos e frutos grandes, frutos com ardência e frutos sem ardência. E nós temos as outras espécies, como a abacata, a frutescens, chinenses e a pubescens. Né? Vou mostrar para vocês o que é cada uma dessas. Capsicuano, né, como eu falei, tem uma grande diversidade. A gente tem dentro dela a pimenta jalapeño, temos os pimentões, né, são da mesma espécie, capsicuano, porém de variedades diferentes, de subespécies diferentes. Capsico bacato, a pimenta dedo de moço, a capsico chinensis, a pimenta de cheiro, com baixa teor de ardência, a capsico pubescens, que é a pimenta rocotó ou a locotó, dependendo da região, e a pimenta malagueta, né, muito conhecida, que é a pimenta da Capsicum frutescens. Né? Então, se a gente falar, ó, a pimenta malagueta, ela tem uma diferença muito grande da pimenta jalapeño. Tem diferenças morfológicas e também são espécies diferentes. Enquanto a jalapeño é uma pimenta da gênero família Solanaceae, gênero Capsicum, espécie ano, né, Capsicum ano, a malagueta é Solanaceae, Capsicum, mas é Capsicum frutescens. Então, são espécies diferentes. Então, elas têm características morfológicas, mas têm mais coisas diferentes que separaram elas em duas espécies diferentes, né? Bem, aqui é uma imagem que mostra a diversidade dessas espécies, né? Então, eu tenho um pimentão com um tamanho muito grande, esse pimentão aí é até 19 centímetros, 20 centímetros, e também tenho as pimentas pequenininhas, né? No caso aí, a pimenta malagueta e outras, né? As pimentas não têm um valor econômico ainda discutido no Brasil, né, reconhecido no Brasil, porque, como a gente já falou, grande parte da produção ela é comercializada de forma direta. Então, o consumidor ele produz e entrega de forma direta na feira ou para o próprio consumidor final. Diferente de outras espécies, né, que a gente já disse que vai ter uma comercialização mais industrializada. Embora a pimenta tenha crescido, a gente tem várias empresas aí de temperos, por exemplo, que têm incentivado cooperativas e associações de produtores para entregar diretamente para essas produtoras. Então, você tem a Arisco, você tem a Quero, você tem os temperos, né, que vão utilizar de forma mais industrializada para a produção de algum tipo de alimento à base de pimenta, né? Bem, a história é que Colombo, na sua segunda viagem para a América, levou para a Espanha o capsicuano, né? A ideia inicial é de que os portugueses eles procuravam, os exploradores procuravam pimenta do reino, que é o piper negro, e encontraram a pimenta que é a quiá, que eram mais ardidas quando eles chegaram aqui na América. E aí depois, em 1494, levou para a Espanha, e depois disso a Índia conheceu a pimenta em 1542, em 48 chegou na Inglaterra, e no final do século XVI, toda a Europa Central já tinha conhecimento dessa planta como sendo uma planta comestível, sendo apta, né, para comercialização e produção. Teve uma aceitação mais rápida do que a batata e do que o tomate, né? A gente viu que o tomate, por exemplo, chegou lá na Europa, eles achavam que era uma planta tóxica, né? Eles não se alimentavam, até que descobriram que era um alimento, o pessoal da América se utilizava como alimento. Então, ela teve uma introdução mais rápida, a pimenta, do que as batatas e os tomates levados aqui da América do Sul. Bem, condições climáticas, a gente tem uma variação muito grande para a produção. A faixa ideal pode variar de 16 a 35, sendo ideal que não haja uma diferença dia e noite muito grande de temperatura. Então, lógico, eu tolero temperaturas de 16 a 35, mas se tiver uma temperatura diurna de 35, a noturna de 16, também pode prejudicar. Então, a oscilação térmica não pode ser muito grande. Então, por quê? Porque abaixo de 16 a gente tem um desenvolvimento vegetativo muito prejudicado e acima de 35 há um aborto natural dos frutos. Né? A planta não consegue segurar a carga de frutos. Ela é muito exigente em luz. Se faltar luminosidade, há também um aborto de frutos. E a intensidade da luz sofre pouca interferência. A planta sofre pouca interferência em relação à intensidade. Então, a planta ela precisa de luz direta, mas não importa a intensidade da luz. Né? Então, áreas sombreadas é problema, desde que tenha um pouco de luz, ela vai conseguir produzir bem. Não tem comportamento relacionado a fotoperíodo, é neutro, tanto faz dias longos ou dias curtos. O importante é que ela tenha luz durante todo o dia. A umidade relativa, ideal entre 50% e 70%, a umidade relativa do ar.
porque favorece o florescimento e o pegamento dos frutos. Regiões com temperaturas e umidades muito baixas ou muito altas vai prejudicar esse pegamento do fruto e vai ter o aborto das flores, né? Pungência, a ardência do fruto, né? O que dá a ardência para o fruto é a capsaicina. A capsaicina é uma substância muito utilizada para a produção, por exemplo, de cosméticos, né? Existem alguns cremes, redutores de medidas à base, por exemplo, de capsaicina, né, de pimenta. Então, eles esquentam a região que é aplicado. Então, é a capsaicina que dá essa característica para o creme ou para o óleo, etc. Também muito utilizado na produção de spray de pimenta. Né? O spray de pimenta ele é produzido à base da capsaicina, que é extraído principalmente da placenta das pimentas. Então, uma pimenta em média, 80% da ardência dela está na placenta, que é essa região central. A gente faz um corte aqui no fruto, a gente tem ali o pecíolo, o cálice, que é o desenvolvimento da flor, né? A gente tem a flor, o cálice, conjunto de sépalas, depois a gente tem a corola, o conjunto de pétalas, e aí vem os verticilos reprodutivos, né? E aí, quando essa planta ela é fecundada, essa flor ela é fecundada, o ovário, que é o fruto, ele se desenvolve, e as sépalas que formam esse cálice criam esse pecíolo lá em cima, né? Essa estrutura que fica lá em cima. Isso é muito comum a gente ver em hortaliças frutosas, tomate, abóbora, vai ter esses verticilos florais lá em cima, né? As pétalas caem e ficam só as sépalas que formam esse cálice. Então a gente tem o pericarpo, que é a zona externa do fruto, o mesocarpo, meso, meio, e o endo, a parte de dentro da polpa, né? A placenta é a parte do centro, onde estão ligadas as sementes, e o ápice do fruto aqui embaixo. Ou seja, a gente tem 80% da ardência da pimenta está aqui. Se o cidadão pegar, dar uma mordidinha na pimenta bem aqui e falar, não arde nada, pode ser que realmente não arda nada, porque só 20% da ardência está aqui. E aí, se você morder, passar mais aqui para cima, vai ter muito mais pimenta, né? Muito mais capsaicina. Capsaicina está aí o nome do gênero, né? Capsicum. Então, pimentas do gênero Capsicum, elas têm capsaicina. Umas em maior, outras em menor quantidade. Por exemplo, a gente tem a pimentão e a pimenta doce que não tem nada de capsaicina, teor de capsaicina, também chamado de unidades Scoville ou Scoville. Então, a gente não tem pimenta, não tem tanta pimenta, não tem tanta ardência em pimentas e pimentão, né? Pimenta doce. E aí vai aumentando. Pimenta cambuci, de 0 a 500, ancho, de 1.000 a 2.000, mulato ou apazila, de 1.000 a 2.000 também, e aí vai aumentando. Pimenta jalapeño é uma pimenta que tem entre 2.000 e 5.000 teor de capsaicina, unidades Scoville. Chipotle, aquela do molho lá do Subway, entre 5.000 e 8.000. E aí vai aumentando. Pimenta dedo de moça, manzano, a tabasco, a aja, a malagueta, são pimentas muito conhecidas, a tabasco, principalmente no México, a age na Colômbia e a malagueta aqui no Brasil. Tem entre 30 e 50 mil. Então vai havendo um aumento da ardência dessas pimentas. Pimenta cayenne, pimenta, e vai aumentando, né? E aí as mais ardidas a gente tem a Jamaica Hot, a Habanero, a Scotch Bonnet e a Red Savina Habanero, que chegam até 570 mil unidades Scoville. Se a gente comparar ela com a Malagueta, por exemplo, a Malagueta tem até 50. Então, a Red Savina tem 10, até mais de 10 vezes mais ardência do que uma pimenta Malagueta. E as duas mais ardidas no mundo, a pimenta Joloquias, que tem entre 800 e 1 milhão, e a pimenta Trindade Scorpion, que tem 1 milhão e 300 mil unidades Scoville. Vou colocar para vocês um vídeo que mostra um prato produzido com uma dessas pimentas aqui, para vocês verem o nível que fica o ambiente, né? E quem se alimenta, quem come esse prato. A capsaicina pura tem entre 15 e 16 milhões de unidades Scoville. Então, uma pouquinha quantidade já é suficiente para causar um estrago, né? Então, o pessoal utiliza para produção de spray de pimenta e alguns cosméticos também. E na indústria farmacêutica também está sendo bem utilizada. Bem, aqui tem algumas imagens, pimenta tabasco, na região da Colômbia, né? Uma área grande, se a gente comparar com hortaliças, né? Uma área bem grande. Aqui a gente tem pimentas ornamentais, né? Também tem crescido. A gente tem aqui os pimentões. A região dos Estados Unidos tem preferência, por exemplo, pelo pimentão quadrado e cônico, são pimentões menores, ou pimentões em forma de cone, né? Dos padrões Califórnia, Wonder e Yolo Wonder, né? Já na Europa, eles preferem o pimentão tipo lamuio, que é um pimentão retangular, como esse formato da foto de baixo aí, ou cônico também, ele tem a base um pouco mais estreita, mas ele também é alongado, né? Ele é retangular ou cônico longo, diferente dos Estados Unidos. Então, cada região vai
ter uma preferência. Isso é importante na hora de saber o que eu vou produzir, para onde eu vou comercializar. No Brasil, a gente tem diversos grupos. Em estufa, né, normalmente o pessoal produz o padrão semicônico, que é da tipo casca dura. Ele pode ser produzido em campo, em cultivo protegido e tem diversas resistências aos potivírus, né, que são viroses que causam perdas, vira cabeça, vai causar mosaicos, é um problema para a produção. Ele tem polpa fina e menor peso, então normalmente é um fruto mais caro, porque o quilo dele é mais caro, já que ele produz pouco. Então, um fruto pesa 100 gramas, ele vai ser mais caro do que um fruto que pesa 300 gramas. Né? Proporcionalmente, ele é mais caro normalmente. Padrão retangular tipo lamoio também tem produção no Brasil, mais utilizado também no cultivo protegido, só que um problema é que ele é suscetível aos potivírus, às viroses. Né? A polpa dele normalmente é mais grossa e mais espessa, que causa maior peso. Então, ele é um pouco mais barato, além de ter problemas de virose. E o padrão quadrado, que é produzido em campo, né, e cultivo protegido, que ele é resistente, alguns são resistentes, outros são suscetíveis à virose. Então, na hora de indicar para o produtor, é importante verificar se na região que vai ser produzido esse tipo de pimentão tem a incidência de possíveis transmissores de doenças viróticas. E também tem polpa espessa e por isso ele é um pouco mais barato por conta do peso, né, um alto peso por fruto. O solo, a gente sempre indica solos de boa drenagem, né? O encharcamento é problema, principalmente para as doenças de solo, e o pH entre 5 e 5,7, não é tão exigente em solos mais corrigidos. Então, entre 5 e 5,7 é um ideal para a produção de pimentões. Aqui é uma bandeja, né? Uma estufa de produção de mudas, né? A gente, normalmente, o produtor compra as mudas, grandes produtores, pequeno produtor consegue produzir, grande produtor consegue produzir? Consegue. Mas aqui eu tenho um maior padrão, né? Eu tenho uma qualidade de muda, porque o viverista só trabalha com isso, só produzindo muda. Manejo cultural, olha a diferença. Pimentão vermelho, ele é colhido em estágio verde. E custo de produção, 4 mil hectares, 4 mil reais por hectare, $1.000 por hectare. O dólar 6, então um hectare de pimentão custa em média hoje 24 mil reais para produzir. Ele é o pimentão vermelho, mas ele é colhido verde. Como assim, professor? O pimentão ele é um fruto não climatérico, ele não amadurece depois de colhido. Então, o pimentão que a gente consome verde, se ele fosse amadurecer no campo, ele ficaria vermelho. Então, a gente produz o pimentão vermelho e colhe ele ainda verde para comercialização de pimentão verde. Os pimentões coloridos, ele precisa amadurecer no pé. Então, por isso que ele é mais caro, ele demora mais tempo para ficar pronto para colher, né? Agrega valor e ele é mais caro e fica mais tempo no campo. E normalmente não é produzido em campo aberto, ele é produzido em estufa. Então, a gente espera ele amadurecer para colher. Olha a diferença. Para a produção desse tipo de pimentão colorido, o custo de produção é $3.000 para uma estufa de 350 metros quadrados. Enquanto lá em cima eu gasto $4.000 para produzir 1 hectare, 10 mil metros quadrados, aqui embaixo eu tenho $3.000 para produzir 350 metros quadrados. Fazendo uma conta rápida aqui, 24 mil reais, né, que seriam $4.000, dividido por 10 mil metros quadrados, sai a R$2,40 um metro quadrado de produção. Se eu fizer isso na estufa, $3.000, 3 vezes 6, 18 mil, dividido por 350 metros. Sai a R$51 um metro quadrado para a produção de pimentão em estufa. Então, por isso que o preço dele é muito maior. O preço do pimentão em estufa é maior para pagar o investimento. Professor, mas a estufa eu não preciso fazer todo ano. A gente pode dissolver, diluir o custo, né, de produção ao longo do tempo que aquela estufa ficar. 3 anos, 4 anos, né? Tem a troca de plástico, tem troca de sistema de irrigação. Então é importante sempre pensar na parte dessa gestão do agronegócio aí para poder calcular esses valores. Aqui é uma imagem de um cultivo de pimentão em campo. A gente tem um trato cultural interessante, que é o amarrio também, né, o tutoramento. Assim como tomates são plantas que vão tombar, se não forem amarradas, então a gente precisa conduzi-las na vertical. Aqui é uma estufa de produção de pimentão em cultivo protegido. Então a gente vê que as plantas elas estão sob a estufa, né? Então aqui eu tenho um custo de produção maior. Então aqui eu tenho espaçamento da cultura entre linhas de 60 centímetros entre plantas de 0,40, né, metros. Então 40 por 60 e normalmente é feito em canteiros, 2 linhas por canteiro e plantado dessa forma aqui, alternado. Então essa planta está nesse sentido, essa aqui já está um pouquinho mais para frente, tá vendo? Então ela está em zigue-zague.
justamente para que não haja uma formação de microclima, as plantas não fiquem muito formando um dossel muito próximo um da outra. Então, há uma aeração, um arejamento melhor dessa planta. Época de plantio, pode-se plantar, dependendo da região, de setembro a fevereiro, em regiões de Planalto, como é o nosso caso, e no litoral de março a julho. Só que o produtor de estufa, ele consegue produzir o ano inteiro. Não tem um efeito, por exemplo, de temperatura e umidade dentro da estufa. Eu consigo ter um controle ambiental muito maior dentro da estufa do que campo aberto. Então, eu consigo produzir durante o ano inteiro. Aqui é o pimentão dentro da estufa, o pimentão amarelo. Então, esse pimentão ele é o pimentão amarelo. Se eu quisesse comercializado verde, eu teria colhido ele nesse ponto aqui. Então, ele seria comercializado verde dessa forma, ele não ia amadurecer. Para eu comercializá-lo como pimentão amarelo, eu tenho que esperar ele amadurecer no pé, até pelo menos esse ponto aqui, ó, já está quase todo amarelo, para eu poder colher, e aí sim ele vai amadurecer. Se eu colher esse pimentão aqui, ele vai apodrecer, mas ele não vai amadurecer. Né? Então, eu preciso esperar que ele amadureça no pé. Por isso que ele fica mais tempo no campo. Ficando mais tempo no campo, o produtor está mais sensível ao ataque de pragas e doenças. Então, o risco que o produtor corre é maior, o tempo que o fruto fica no campo é maior, e isso aumenta o preço de comercialização. Todo tipo de sistema de irrigação é autorizado, né? É possível produzir, no sistema de suco, irrigação convencional via aspersão, microaspersão, pivô central, todos eles podem. É interessante ver a capacidade do produtor e a eficiência. Né? Então, por exemplo, suco, entre 40% e 70% de eficiência. Ou seja, para cada 10 litros aplicados, a planta vai absorver entre 4 e 7. Eu vou ter aí entre 6 e 3 litros que vão ser perdidos para o ambiente. Já na aspersão, eu tenho uma perda aí de até a convencional, né? Eu tenho aí 85%, então 15% da água pode ser perdida. No gotejamento, eu tenho um custo maior, mas eu tenho maior eficiência de aplicação de água. Então, se eu coloco 10 litros de água, a planta absorve 9 litros e meio. Eu não tenho tanta perda, né? Não tenho tanto... O ambiente é mais fácil de se controlar no gotejo do que, por exemplo, no suco ou na aspersão. Então, aqui tem as 3 imagens dos principais sistemas, né? O suco aqui embaixo, lá em cima a aspersão, e aqui embaixo, do lado direito, o gotejamento, né? Colheita e produtividade, né? O início da colheita para frutos verdes é entre 90 e 100 dias após a semeadura, então é uma planta de ciclo relativamente rápido. Começa a colher a partir dos 90 dias após a semeadura, ou a partir dos 60 dias do transplantio. E o fruto maduro, aí fica entre 120 e 130 dias para começar a colher. Ou seja, a planta fica 30 dias a mais no campo, pelo menos, para o fruto chegar no ponto de maduro. Então, demora bastante tempo e isso faz com que o preço seja maior. Duração da colheita. Em campo aberto, de 50 a 60 dias. Então, depois que eu começo a colher, 90 dias, eu vou ter ali mais uns 60 dias colhendo. Então, vou até começar a produzir 3 meses, e de quando eu comecei a produzir até as plantas entrarem em senescência, eu ter que reformar a área, vai mais 60 dias colhendo. Né? Então, cerca de 2 meses, aí, 8 semanas colhendo. Já na estufa, não. Na estufa, começa a colher com 90 dias, ou 120 dias, mas eu consigo colher até 9 meses, né? As mesmas plantas dentro da estufa. Ambiente controlado, menos incidência de doenças e pragas, irrigação localizada, aplicação de insumos de forma localizada. Eu tenho um ciclo de 13 meses. Então, 9 meses colhendo na mesma planta. A diferença, produtividade em campo de 40 a 60 toneladas por hectare. Produtividade em estufa de 3 a 4 quilos por planta, que dá em média de 80 a 110 toneladas por hectare. Então, além de produzir mais em estufa, eu tenho um custo de produção muito alto e isso aumenta o custo de comercialização, né? Parte final aqui é a parte de embalagem e comercialização. Durante muito tempo, essa caixa de madeira, de pinos, foi utilizada para comercialização. Só que ela é uma fonte de inóculo, né? A gente pode ter aqui doenças de pós-colheita, como antracnose e outras doenças. Então, os produtores pararam de utilizar esse tipo de caixa e começaram a utilizar, pararam não, diminuíram o uso desse tipo de caixa, começaram a utilizar caixas de papelão, como é o caso também na fruticultura para a produção de maracujá, né, comercialização. Então, hoje a maioria dos produtores comercializa, em grandes centros, comercializa em caixas de papelão de 14 quilos, né? Então, aqui tem uma etiqueta aqui de um rótulo, né, para as caixas, né, que pode ter, de cada produtor ter um rótulo parecido. O importante, o tipo, né, o grupo, se é o grupo retangular, quadrado ou cônico, a gente falou lá atrás. O subgrupo, que é a cor, se ele é vermelho, roxo, laranja, amarelo, verde ou creme, são as variedades.
E a classe está relacionada com o tamanho, né? Classe 8, subclasse, né? Tudo relacionado com o tamanho desses frutos, né? E a categoria extra, categoria melhor, categoria 1, 2 e 3, certo? Essa é uma gôndola de hortaliças dos Estados Unidos, olha a diferença, né? Essa é na Flórida, então a gente tem aí várias hortaliças diferentes que estão disponíveis para o produtor dessa forma. Não tem aquele negócio de fruto em cima de fruto, igual a gente vê nos supermercados brasileiros. Então, nesse caso aí, é um supermercado com uma quantidade restrita, né? E aí o pessoal consumiu esses daí, o pessoal já vem e repõe, não fica aquela gôndola cheia de coisa. Mas para a gente comparar, olha o valor, né? O quiabo está aqui, ó, $3 o quilo. Hoje sairia aí a R$ 18 o quilo do quiabo. Se a gente pegar o pimentão, $4, R$ 24 o quilo do pimentão laranja. Mesma coisa do pimentão vermelho, né? Então a gente vê que tem uma diferença de preço significativa. Olha o pimentão verde, R$ 1,80. Se a gente arredondar aí para 2, vai dar R$ 12 o quilo do pimentão verde. Então, isso está muito relacionado com o hábito do consumidor e o tipo de produto disponível para ele em determinada região. Então, a gente vai ter essa oscilação de preço, certo? Era isso, pessoal, sobre a nossa cultura da pimenta e dos pimentões. Infelizmente, não foi possível vocês estarem em sala aquele dia, né? E depois a gente não conseguiu postar antes para vocês, mas fica aqui a aula sobre essas duas culturas, encerrando o nosso conteúdo da primeira viagem, tá bom? Obrigado, um abraço a todos.